Fala galera, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bom, eu estou tentando reviver esse canal e nada melhor do que começar com um tutorial de pele. Então eu já conto com a sua inscrição, com o seu comentário, com o seu like para me incentivar a trazer novos vídeos. Então é isso, eu espero a ajuda de vocês e vamos começar. Primeiramente nós devemos selecionar os lápis que iremos utilizar. Eu vou utilizar o lápis de cor rosa claro. Eu estou utilizando da Super Soft porque o meu lápis de linha escolar estava muito pequeno, então não tinha como eu utilizar. Mas o resultado é basicamente o mesmo, nós vamos usar isso apenas para a base. O outro lápis que iremos utilizar é o salmão, que é para sombras, para escurecer algumas áreas. E por último nós iremos utilizar o Bordeaux. E sempre deixa a ponta do lápis bem fininha, bem apontada, porque ajuda bastante a preencher a área toda, não ficar aquelas bolinhas e tal. Só para deixar claro, galera, os lápis que eu vou utilizar aqui não são regras, você pode adaptar, utilizar o lápis que você tiver aí e que vai dar o resultado praticamente igual, só vai mudar um pouco o tom. Aí também eu vou deixar aí na descrição, nos comentários, algumas combinações que você pode utilizar, caso você não tenha esses lápis específicos que eu coloquei. E também você pode me perguntar aí que eu vou tentar te responder. Agora que nós definimos os lápis, nós vamos começar preenchendo toda a área do desenho com rosa claro. Você deve fazer movimentos circulares e não deve colocar muita força no lápis, porque quando a gente coloca muita força, pode correr o risco de rasgar a folha, e também porque quando você for utilizar os outros lápis por cima, vai ficar muito difícil de misturar, não vai ficar o efeito que a gente quer fazer. É importante lembrar que a pintura é uma coisa que a gente faz com muita calma, então se você fizer com pressa, ficar tentando apressar o resultado, a tendência é que a pintura saia ruim, saia marcada, que fique algumas áreas em branco, outras áreas mais fortes que as outras, e não é isso que a gente quer. Após preencher toda a área com rosa claro, nós iremos utilizar o mesmo lápis para fazer efeitos de sombra. Nos lugares mais escuros, nós vamos forçar mais um pouco o lápis, não muito para não ficar marcado. E nós vamos soltando a força, soltando um pouco a pressão para deixar um efeito de degradê. Se você não é acostumado a fazer degradê, se não sabe fazer, eu sugiro que treine em um papel separado, ou que você separe um papel mesmo, faça pequenos retângulos, quadrados, círculos, enfim, e vá treinando degradê. O degradê nada mais é que a passagem de uma cor para outra, ou nesse caso que nós estamos fazendo de um tom para outro, de um tom mais escuro para um tom mais claro. Como vocês podem ver, essa parte da bochecha ela não recebe sombra de algum objeto, como por exemplo essa parte do cabelo. O cabelo está fazendo uma sombra, então essa parte da bochecha não vai ser tão escuro quanto essa parte do cabelo. A luz está vindo mais ou menos da direita e por isso ela faz uma sombra maior no cabelo, embaixo do cabelo no caso. Então essas partes serão mais escuras. Pode até ver, talvez não consiga ver exatamente o quão escuro tá, porque ainda tá com o rosa claro, mas eu não forcei tanto assim a parte da bochecha e forcei mais um pouco a parte embaixo do cabelo. Também tem algumas áreas, como por exemplo o nariz, ele é um pouco mais escuro mesmo, porque ele meio que se sobressai o resto do rosto, então eu coloquei um pouco mais de força. E essa parte do pescoço, como você pode observar, a luz está vindo da direita, então a sombra seria na esquerda. Eu coloquei um pouco mais de força porque realmente é uma área que pega a sombra do queixo, mas mesmo assim eu fiz um degradê bem pequeno, porque não dá pra ver mesmo, um degradê bem pequeno nessa parte da transição do escuro para o claro. E aí, gente, a gente vai repetindo isso por todo o desenho, por todo lugar que tem uma sombra, que tenha partes escuras, a gente vai fazendo esse efeito. Pode observar que essa parte da clavícula, ela também não é muito escura, então eu fiz um pouco mais claro. E essas partes que também, o cabelo, o sino, que estão fazendo alguma sombra, eu forcei mais um pouco. Não dá pra ver agora mesmo, porque, como eu disse anteriormente, essa é uma área que não... Esse é um lápis, no caso, que não pega muita cor, não dá pra ver muita cor. Mas você pode até observar que já deu um baita de uma mudança, só essa sombra que eu fiz com apenas um lápis, né? Dá pra ver que ficou bem legal. Mas ainda assim nós vamos colocar outros lápis por cima para deixar ainda mais, como posso dizer, com um efeito mais legal. Pode observar que em algumas áreas eu tô fazendo um pouquinho de pressão para deixar um pouco mais escura, mas é uma coisa que você pode optar, a escolha é sua. E agora com o salmão a gente vai fazendo o mesmo processo. Eu comecei já pela parte da sombra que o cabelo faz no rosto, porque é uma parte mais escura. Então eu comecei já forçando um pouco. E lembrando, sempre deixa a ponta bem feita para facilitar, principalmente nessas cores mais escuras. Como é uma cor mais escura, ele vai deixar bem mais marcado no desenho. Então se tiver a ponta um pouco redonda,
você pode não ter precisão onde vai riscar e pode acabar riscando um local que você não quer. E como você pode ver, eu meio que fui ajeitando com o lápis de cor rosa claro. Não é só porque a gente já fez a parte dele que nós não vamos mais utilizar. Nós sempre vamos estar ajeitando, redefinindo algumas coisas, principalmente para deixar o degradê mais fluido, para deixar mais bonitinho. A gente continua o degradê com o salmão, que é uma cor mais escura, e vai ajustando com rosa claro mesmo, porque às vezes fica muito escuro, não fica uma sombra natural, digamos assim. E aí nós vamos repetir basicamente todo o processo com o salmão da mesma forma. As partes que são mais escuras nós preenchemos com um pouco mais de força, e as partes que são mais claras, mas que ainda tem sombra, nós vamos aliviar um pouco a mão. E também vamos fazer um degradê. Se você observar bem, eu não sei se você vai conseguir ver porque ainda está um pouquinho claro, mas se você observar, a parte da bochecha tá um pouquinho mais escura no início e ela meio que vai ficando mais clara, vai clareando. Embaixo do pescoço a mesma coisa, como eu disse, é um processo que se repete, basicamente o que você faz com o rosa claro você vai fazer com as outras três, então é uma coisa que é bastante intuitiva. Quando você consegue aprender o primeiro passo, você consegue ir pela intuição e ir adaptando ao seu jeito os outros passos. E uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que se você estiver realmente aprendendo agora a pintar, não pega um desenho gigante, imenso e tenta pintar ele todo, porque você vai passar muito tempo, principalmente quando é pele, quando a gente desenha um personagem de rosto, a pele preenche basicamente o papel inteiro. Quanto maior for, mais trabalhoso vai ser preencher aquela parte toda. Essa primeira base que a gente fez com o rosa claro vai ser uma eternidade para terminar. Isso pode acabar te cansando, você pode acabar ficando frustrado e isso não vai ter um resultado muito bom. Então o que eu recomendo é que faça o mesmo que eu. Eu cortei a folha ao meio e fiz o desenho um pouco menor. Você pode até fazer menor ainda, mas esse tamanho para mim é ideal para terem a pele, porque você consegue fazer muito bem os degradês e consegue fazer essa brincadeira com o claro e com o escuro. Como você pode ver, eu continuo corrigindo algumas partes com o próprio rosa claro, né? E agora, galera, a gente começa com a cor mais escura, que no meu caso é o Bordeaux. Só para lembrar, deixa sempre a ponta bem fininha. Como vocês podem ver, a minha não estava tão fininha assim, então eu peguei o apontador e fui corrigindo. E uma coisa que eu tenho que dizer para vocês tomarem cuidado é com o apontador, porque se ele não for de uma marca boa, no meu caso os da Faber-Castell, porque meus lápis é da Faber-Castell, se ele não for uma marca boa, um modelo bom, ele acaba danificando o lápis e acaba caindo a ponta. Então você vai ter que fazer ele mais uma vez e vai gatear o lápis bem mais rápido. Enfim, como vocês podem ver, eu já comecei pela parte mais escura da sombra, que é a parte do cabelo, que ele tá fazendo sombra sobre a pele, e eu fui forçando bem no início da sombra e fui aliviando um pouco até a parte que já tava com salmão e rosa claro. Como vocês podem ver, eu vou pegando os outros lápis para ir corrigindo, para ir adaptando, porque é como eu disse, não é só porque a gente terminou uma etapa com eles que a gente não vai mais usar eles. A gente vai sempre corrigindo para ficar o mais perfeito possível. E é uma coisa que a gente tem que ter muito para fazer uma pintura bem feita, é paciência, porque não adianta a gente correr, como eu disse lá atrás, correr muito e para terminar logo e deixar a pintura um pouco grosseira, né? A maneira mais fácil de deixar uma pintura bem feita, com uma pintura bem lisa, é a paciência, porque só assim você consegue ter o controle maior sobre o lápis e você consegue não deixar áreas em branco, com aquelas bolinhas brancas, uma área mais forte que a outra. Fica uma pintura bem fluida. Como vocês podem ver, eu vou fazendo com o Bordeaux que a gente já fez com salmão e com rosa claro. Eu vou utilizando as partes mais escuras, vou forçando um pouco mais e vou aliviando a pressão com o lápis até chegar à parte mais clara. E aí você pode ver que fica um degradê muito fluido, fica algo muito natural, porque a gente não vê a transição entre os dois, né? A gente não vê que uma parte tá com a cor e outra parte tá com outra cor. A gente consegue ver que fica realmente um degradê muito natural. E é isso que eu tô tentando passar para vocês, essa maneira de colorir que eu utilizo. E como eu disse, você não precisa
utilizar esses mesmos lápis. Eu vou deixar aí embaixo, mais uma vez dizendo, deixar aí embaixo algumas combinações que você pode utilizar. E mais uma vez dizendo também que você pode me perguntar. Aliás, eu sugiro que me pergunte lá no Instagram, porque a gente tem um contato maior, consegue responder, consegue trocar as ideias. Eu vou deixar aí embaixo, você pode mandar mensagem a hora que quiser, que assim que possível eu respondo. Eu ajudo muitas pessoas lá, eu troco muitas ideias, eu dou dicas. Eu já fiz vários tutoriais lá no direct, então podem mandar mensagem que eu gosto bastante de ajudar e tal. Bom, esse foi o aviso. E aí, como vocês podem ver, eu tô fazendo só o lábio com o rosa chiclete, mas é algo que nem todo desenho tem o lábio dessa cor. Alguns desenhos que não são mulheres não tem, e algumas mulheres também não tem, alguns mangás não tem esse lábio dessa cor. Então eu só fiz porque essa personagem tem, essa imagem que eu utilizei tem, eu fiz só para deixar mais completo. Com o mesmo lápis, com o rosa chiclete, eu fui fazendo aquelas partezinhas rosas da bochecha, eu fiz bem fraquinho para não ficar muito marcado, mas para ver que tem, né? E eu acho que é um detalhe que vale muito a pena a gente preencher, a gente concluir. E é isso, pessoal. Até a próxima. Comenta aí embaixo alguma sugestão de tutorial para trazer no próximo vídeo. E bom, é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.